Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Dear Woman Podcast. Este é um espaço onde eu entrevisto mulheres empreendedoras, empresárias independentes. E é mesmo isso que nós temos hoje aqui, mais uma mulher incrível. Estou ansiosa para vos apresentar. É de Vila de Conde, conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram, é empreendedora, uma arquiteta brilhante. É uma inspiração para mim e para muitas outras mulheres também. Joana Luís. Obrigada. Olha, quando me convidaste, eu disse, ela está maluca. Maluca? E eu, Não. Joana, como assim? E agora com esta apresentação fico assim sem jeito, não sei o que é dizer. Obrigada Não, mesmo. obrigada eu. Muito obrigada por Estou ter muito aceito feliz. o convite e para mim faz todo o sentido de estares aqui. É verdade que eu tenho entrevistado muitas figuras públicas também por estratégia e não só, mas tu faz todo o sentido de estares aqui. És uma pessoa que eu admiro profundamente e tens imenso impacto, tens uma comunidade fiel, portanto faria todo o sentido estás aqui comigo hoje. Obrigada. Como é que estás? Este é o teu primeiro podcast? É o meu primeiro podcast, estamos a estrear. Incrível. Eu realmente estava a comentar contigo lá fora que senti que nos últimos tempos tem acontecido muita coisa e eu estou à procura de uma assistente pessoal porque realmente é muita coisa ao mesmo tempo e é difícil de gerir. E tu tens projetos incríveis, és influencer, tens 2 filhos, tens uma marca agora. Como é que tu consegues fazer a gestão disto tudo? Olha, não é fácil e não consegues estar 100% em tudo, não é? Não consegues ser boa mãe, não consegues ser boa dona de casa, mulher, empreendedora, é tudo ao mesmo tempo. Então às vezes sinto que estou a falhar. Só que depois penso, se eu fizer as coisas com paixão e as coisas com gosto e dar o melhor naquele momento que eu sei, eu acho que no final é super positivo. Tens um suporte familiar forte que te ajuda Muito nisto? forte, que me ajuda imenso, tanto do meu lado como do lado do meu marido, e isso é super importante também. É um Claro que sim. privilégio. Sem dúvida alguma, isso faz toda a diferença. Tu és arquiteta. Sim. Como é que tu descobriste que querias ser arquiteta? Olha, eu acho que foi um percurso que já estava traçado, porque o meu pai tem uma empresa de construção civil, que já veio do pai dele há mais de 45 anos, portanto, eu desde pequenina que ir ao escritório, ver ele a desenhar, ver os engenheiros, portanto, as obras, aquilo era tudo muito familiar para mim, e eu desde muito pequenina fui sempre muito estética, eu sempre gostei de tudo que era bonito. Nota-se. E gostava de ser eu a organizar as mesas em casa, a decoração, na escola, eu adorava organizar as festas, portanto sempre fui assim muito estética, então acho que foi um percurso assim que foi fluindo e portanto e depois fui para a Faculdade de Arquitetura e portanto e completei o curso. E depois trabalhei 2 anos num gabinete mesmo de arquitetura, como estágio, e depois fui trabalhar com o meu pai. Muito bem. E quais é que são os maiores desafios de ser arquiteta? Olha, a burocracia, mesmo a arquitetura é a burocracia, por isso é que eu depois enverdei pela arquitetura de interiores, porque realmente eu podia dar asa à minha criatividade e não ter nada que me prenda. Mas é muito giro porque a arquitetura, e como na moda, tu não fazes todos os dias a mesma coisa e tens clientes diferentes e que te propõem e desafiam a coisas diferentes, isso é incrível. Sem dúvida, e é giro tu falares da moda, porque nós na altura estávamos a falar um bocadinho, e foi isso mesmo que tu me disseste, que sentias muito que a moda e a arquitetura e o design estavam Super todos ligados. interligados. Eu acho que estão interligados porque, repara, tanto a moda como a arquitetura são uma continuidade daquilo que tu és. Reflete aquilo que tu és, aquilo que tu, 100%. como queres estar na vida, a forma como queres que os outros te vejam. E depois há uma coisa muito engraçada que eu dou um imenso valor, que é, e tanto na moda também como nos interiores, isso acontece muito, que é tu não podes ser refém das tuas coisas, ou seja, a moda tem que te responder, e a arquitetura também, ao teu dia-a-dia, a forma como tu estás. Não podes... É desconfortável quando tens uma roupa apertada, não é? Um sapato que te está a magoar, e é a mesma coisa na decoração de interiores. Se tens um sofá que é desconfortável, se tens uma cozinha que é open space, mas tu não és uma pessoa que até és organizada, portanto as coisas têm que ser pensadas da forma para te dar resposta ao teu dia-a-dia, a forma como tu vives. Por isso é que é muito giro, às vezes os clientes vêm com ideias do Pinterest e tudo, e eu pergunto sim, mas é assim que vive? Como é que é o seu dia-a-dia? Já pensou que, por exemplo, tem uma cozinha open space, mas se não é uma pessoa organizada, vai ficar refém, porque vai estar sempre a arrumar a cozinha. Sem dúvida. E isso é super importante. E na moda é igual em relação às tendências, porque há coisas que estão Exatamente. super na moda, saias curtas, mas cara, eu nunca usei uma saia na vida e sinto-me muito mais confortável com umas calças oversize ou o que quer que seja, e não nos deixarmos levar por tendências, daí do nosso armário também ser tão importante, temos peças que nos sentimos realmente lindas, mas extremamente confortáveis. Sim, não temos que seguir aquela dúvida. tendência só Não. porque é, X não é? pessoa, ou porque é Certo. tendência, ou porque X pessoa está a seguir, concordo. Mas porque porque usas as coisas que te sentes bem e que te sentes confortável.
E a arquitetura é exatamente a mesma coisa. Eu tenho uma marca de roupa, imagina, a White Deer, e eu uso, pergunta-me, mas tu usas as peças da tua marca? Eu uso muitas, mas a minha marca não pode ser uma marca em que eu realmente só tenho coisas que a Maria gosta. Eu realmente escolho as peças e adoro, mas não pode ser tudo que eu usaria. Eu tenho que estar a pensar nas outras clientes. Concordo 100%. Há muitas porque coisas que eu acontece, uso, claro. acontece a mesma coisa na arquitetura. Às vezes eu faço projetos que não... portanto, tem sempre o meu cunho, mas se calhar na minha vida, na minha gestão familiar, não iam funcionar. Portanto, isso é super interessante. Sem dúvida alguma. O que é que mais te atrai na tua profissão? É isso, a novidade todos os dias, é fazer coisas diferentes. A criatividade é difícil nesse sentido, porque nem sempre estás inspirada. Às vezes eu estou horas e horas em frente a um computador e não me sai nada. Com outro momento, numa viagem, consigo olhar para um quadro, para uma peça de roupa, para uma loja e vem 1500 ideias, chego aqui e consigo desenvolver projetos. Mas não é todos os dias assim, isto é preciso também não florear demasiado, porque é muito difícil. Às vezes tens mesmo que fazer alguma coisa e não te está a sair. E depois é os clientes, é muito giro, porque tu tens de te envolver imenso com os clientes, lá está, para perceber como é que eles vivem, o que é que eles pretendem, porque tu queres é fazer pessoas felizes, e a arquitetura de interiores traz isso. Sem dúvida. Identifico muito o que disseste em relação à criatividade. Tu sentes que a criatividade se pode treinar ou não? Eu acho que tens que ser autodidata, Uhum. tens que beber de muita coisa. Tu não podes achar que só porque tu tens uma ideia vencedora que ela vai durar sempre, não. Tu tens de estar sempre a aprender, a ver que materiais é que saem novos, os tecidos, estudar bem os tecidos, como é que eles funcionam. Eu testo muito comigo, ou seja, ainda estava a dizer há bocadinho ali em office, eu às vezes compro peças de alguma marca para analisar as peças, para ver se realmente elas funcionam, para depois conseguir dar isso aos clientes. Faço isso exatamente com a roupa. Muitas vezes vou a fornecedores e às vezes trago ou mando vir alguma coisa ou mando Testas. produzir e testo, porque muitas vezes eu não gosto, ou não gosto de me ver, ou não gosto de material, ou a cor não é exatamente aquilo que eu imaginava. Acho que é muito importante isso de testarmos. E estavas a falar também há bocadinho em off comigo sobre as feiras de decoração, que vais constantemente para aprender mais, mas muito para te inspirar também. Muito, muito, muito. Eu acho que as feiras são incríveis. Eu às vezes venho das feiras com dores de cabeça, porque absorvo tanto e depois tenho que passar tudo para o papel, que é para não me esquecer de nada, mas os stands, as pessoas que lá andam, tu inspiras-te imenso. É fantástico. As pessoas, os restaurantes, eu acho que são tudo. Quando eu te perguntei isto da criatividade, eu acredito que sim, porque eu também muitas vezes passo horas e horas em frente ao computador porque tenho que escrever o que quer que seja e não me sai absolutamente nada. Eu nesses momentos eu gosto de me inspirar em coisas, sei lá, trabalhando a minha criatividade lento, por exemplo, acho que é uma forma que eu consigo trabalhar bem, frequentando restaurantes que sejam bonitos, não é que sejam caros. Por acaso, a maior parte que acaba por ser ligeiramente mais caro, porque as pessoas apostam nisso. É um investimento e isso paga-se, como é lógico, mas também hotéis, como referiste também anteriormente comigo em off, é uma coisa que realmente eu também me inspiro muito e acabo por trabalhar também a minha criatividade aí. Estavas-me a referir que tinhas trabalhado com o teu pai? Porquê é que decidiste fazer o teu próprio caminho? Olha, eu fui trabalhar por meu pai, lá está, porque era óbvio aquele caminho na altura, só que a empresa do meu pai é uma empresa com construção civil e obras públicas, eu estava no terreno, eu estava mesmo na obra, ou seja, no betão, no cerâmico, portanto, em termos de criatividade, de desenho, eu não tinha muita oportunidade. Claro. E depois, paralelamente, eu ia fazendo alguns projetos para amigos, para família, e eu percebi que aquilo realmente era a minha paixão, era onde eu me sentia mesmo confortável. E comecei a questionar muita coisa, só que o elo, a ligação emocional que me ligava à empresa do meu pai era muito forte. E eu tive anos na luta interna desta separação, porque toda a gente dizia, mas é por ali que tu tens que ir, porque aquilo já está montado e porque tu consegues fazer as tuas coisas lá. E isso mexia muito comigo, porque eu tinha aquele sentimento de estou a trair o meu pai, estou a desvalorizar o que ele me deu e estou a ser injusta. E isso retraiu-me imenso, até que depois com a maternidade, com alguns projetos que eu fui fazendo e que senti que realmente eu consigo fazer isto, eu tenho capacidade para tal, vai. E na pandemia eu decidi e tive a conversa mais difícil da minha vida, que foi sentar-me com o meu pai e dizer, olha, eu vou sair. Mas eu quero ser feliz a fazer o que eu gosto e por mais que eu faça as coisas aqui até bem, eu nunca vou ser feliz a fazer isto a minha vida toda, não me imagino. E claro que o sonho do meu pai era que eu era a única pessoa que estou na área, portanto o sonho dele era que eu continuasse com aquilo, só que eu não posso seguir o sonho dele, tenho que seguir o meu. Como é que ele reagiu? Olha, ao início foi difícil, nesta conversa foi difícil, mas no final ele só me disse, olha, eu quero que sejas feliz, por isso eu vou estar aqui para te apoiar. Isso diz tudo, não é? Tirou-me 50 quilos das costas e senti que estava livre, sabes? Senti mesmo que podia voar. E foi quando decidi abrir a minha empresa, que tem 2 anos e pouco, aqui o ateliê.
Claro que sim, e há muitas pessoas passar também esta mensagem, que há muitas pessoas como a Joana que têm pais que esperam alguma coisa, que sigamos aquele caminho, neste caso até foi a Joana por si só, não foi o pai que lhe impôs isso, mas muitas vezes nós deixamos de seguir os nossos sonhos porque temos medo dar aquele passo em frente, às vezes não só por nós, mas também pelo peso que a nossa família pode porque ter sobre isso, porque pode não nos apoiar e isso realmente pesa, porque é mentira se dissemos que não. Eu tive a sorte de ter uns pais que sempre me apoiaram, mas a maior parte das pessoas pode não ter essa sorte, eu sou uma privilegiada nesse aspecto, mas é mesmo isso, é não deixarmos de seguir os nossos sonhos porque nós temos que ser felizes. E a Joana tentou isso e seguiu o seu caminho e é muitíssimo, acho eu, Mas mais foi feliz difícil agora. tomar essa decisão, Claro ou seja, que sim, de claro que fora parecia mais fácil, não é? Mas eu estava muito envolvida muito difícil. emocionalmente, não é? Com aquilo, porque o meu pai já seguiu essa empresa porque o pai dele assim o quis. E depois é engraçado que o meu pai nessa conversa, eu acho que esteja a ir contar, disse uma coisa no final, já depois ele também refletir em toda aquela conversa, ele disse, sabes, eu se calhar também estou aqui por causa do meu pai. Ai, E que isso disse giro. muito, ou seja, pô-lo também a pensar, percebes, nessa questão, e ele faz aquilo muito bem e tem imenso sucesso, mas lá está, a grande diferença é que ele realmente gostava, não é? Mas se calhar aquele caminho também foi influenciado pelo pai dele. Que E na giro ele ter altura dito ele não isso. teve a coragem de, se calhar, de virar costas, não é? E eu acho que... E a minha luta interna foi sempre essa. Foi durante 9 anos que eu lá estive. Claro E eu que nos sim. últimos 3 foi muito difícil. Mas embora tenha sido difícil, arrependes? Não. Claro. Nem acho que tenha sido. Alguém às vezes dizem-me assim, ai, mas se fosse mais cedo já tinhas dado este passo. Não. Porque o que eu aprendi lá vai refletir muito agora no meu trabalho. Eu tenho um conhecimento porque tive em obra, porque vi como as coisas se constroem. Eu aqui não faço só decoração, eu só não coloco um candeeiro e uma almofada, eu faço Claro. mesmo obra, renovação, Claro. materiais, como se constrói as coisas. Portanto, isso veio tudo do percurso que eu fiz até lá. É isso, e tudo a seu tempo, e foi se calhar muitíssimo importante. Só tens o sucesso que tens agora, se calhar porque também passaste aqueles 9 anos a trabalhar com o teu pai. Exatamente, Que também aprendeste tive a muito. questão da idade. Ai, mas será com 35, 36 anos para mudar? Pá, é sempre a altura. Desde que tu vais fazer uma coisa realmente com paixão, consegue-se tudo. Não há, eu acho que não há idade. Esta mensagem que a Joana está a passar é tão importante. Eu recebo muitas perguntas de pessoas mais velhas que eu tenho 27 anos, e realmente na minha idade, não tendo filhos e tendo muito menos responsabilidades, como é lógico, é muito mais fácil mudar de vida. Eu tenho a plena consciência disso. Família que apoia, mais nova, não tenho filhos, não tenho tantas obrigações, como é lógico, é muito mais fácil. Por isso é que é tão importante eu trazer pessoas como tu a este espaço, que não mudaram de vida como eu, se calhar aos 22 anos, mudaram muito mais tarde, mas mostrar que é realmente possível mudar. E tinha já tinhas filhos. 2 filhos. Já tinhas 2 filhos, tenho um marido, montes de projetos, ou seja, tinha um pai que queria continuar na área, apesar deste peso todo em cima, a Joana conseguiu mudar. Portanto, obrigada por estares a passar este testemunho E tão digo-te uma pessoal coisa, também. e eu comecei literalmente do zero aqui, sem zero investimentos. O investimento que eu pus nesta empresa foi aquele dos últimos projetos que eu tinha feito. Que giro, Portanto, não e sabia. isso consegui saborear também de outra forma, não é? Cada etapa, cada decisão que eu tomava tinha que tomar de uma forma muito mais ponderada, porque eu não tinha Claro. dinheiro para investir e ter a tentativa e erro que era muito curta, não é? Eu percebo. Portanto, eu tinha mesmo que tomar decisões muito mais, que também é difícil, mas agora olho para trás e penso, há 10 anos atrás eu não imaginava que eu já tinha este espaço completamente cheio. Eu estava-te a dizer isso. Nos primeiros dias eu estava aqui absolutamente sozinha e pensei, eu nunca na vida vou conseguir encher este espaço. E agora eu olho já começa a ficar pequeno. Começa a ficar pequeno, Isso é já muito fomos giro. lá atrás e começa. E olha, parabéns pelo teu espaço, está Obrigada. lindo de morrer. Eu entrei aqui, eu estava à procura do teu ateliê aqui, dei a volta literalmente pelo outro lado e eu vi um candeeiro ao longe assim, eu tenho quase certeza que é o candeeiro da coleção dela, aquilo está tão lindo, quase certeza que é ali. E por acaso, e era mesmo. Fala-me do teu melhor momento como empreendedora. Olha, o meu melhor momento, eu acho que foi a decisão. Para mim foi muito importante. Teve um peso muito grande. Decidir fazer e acontecer. E para mim, eu sei que andava naqueles dias. Eu não dormia, eu andava completamente na lua. Mas todos os dias, porque o facto de contactar com muitas pessoas diferentes, eu aprendo imenso, imenso sobre pessoas. Não é? Sobre espaços. E, portanto, eu acho que o momento em si foi esse, porque para mim realmente marcou muito, porque teve um peso para trás, como já disse, bastante grande, e esse momento para mim foi brutal. Sem dúvida alguma. Nós falamos muito sobre os momentos bons e eu também falo. E recentemente tive uma palestra em que falei muito sobre os meus momentos maus também, porque nós temos sempre a tendência a enaltecer, é do ser humano, é normal. Certo. Não saímos da nossa zona de conforto, mas também te queria perguntar qual é que foi o teu pior momento como empreendedora? O mais difícil. Olha, o mais difícil, sim, não posso dizer que tenha algum mal Sim, neste o mais momento. difícil. O mais difícil para mim foi no início, quando comecei a procura de fornecedores. Senti muita resistência, sabes? Mas
quem é a Joana Luís, de onde é que ela vem, o que é que ela já fez, eu não tinha nada para mostrar. Claro. E então aquela resistência, às vezes sentia, fogo, eu não vou conseguir, porque eles não vão acreditar em mim. E então essa resistência para mim estava-me a bloquear imenso, tipo, eu precisava deles, porque eu precisava dos produtos deles, não é? Para fazer os meus projetos, e sentia alguma resistência. Claro que não foram todos, não é? Mas alguns que hoje até trabalho e até brincamos com isto e tudo, porque é verdade, senti um bocadinho essa coisa de ninguém diz nada, está tudo a fechar na sua bolha, ninguém pode dizer fornecedores, ninguém... Eu acho que isso, que eu também estava a dizer há bocado, eu tenho muitos colegas de trabalho que eu partilho muitas ideias, que eu dou contactos, que eles dão-me contactos a mim, porque há espaço para toda a gente e toda a gente tem o seu cunho pessoal. É impossível tu fazeres uma coisa exatamente igual a outra pessoa, é impossível. Concordo 100% com o que estás a dizer, e estávamos a falar sobre isso há bocadinho, sobre uma pessoa que é amiga de ambas comum, e que, sim. em comum, sim, que vocês possivelmente até podem trabalhar juntos e tu compras coisas dessa mesma Certo. pessoa, e é mesmo importante isso, as pessoas realmente fazerem esse tipo de parcerias, e na moda é muito complicado mesmo. E só Tal como ganhamos, a arquitetura, eu acho que é difícil em todas as áreas. Na Sim. moda falo da minha Sim. experiência, mas também acho que é igualmente difícil nas outras áreas, e acho que sim, acho que toda a gente ganha com isso, sem dúvida alguma. Eu noto, ainda há bocado estávamos a falar também sobre isso, eu noto quando um projeto é feito por ti. Eu gosto muito do teu cunho pessoal, de que dás às coisas. O que é que tu sentes que te caracteriza e o que é que faz de ti uma boa arquiteta? Olha, isso é muito Interiores, engraçado o que estás a que dizer, seja. porque o elogio que eu mais gosto de ouvir é quando dizem eu olhei para aquilo e tenho a tua cara. E eu vi logo, é Joana Luís. E isso para mim é fundamental, porque desde o primeiro momento eu quis isso. Eu quero diferenciar-me de alguma forma e quero que as pessoas olhem e digam, é Joana Luís. Isso é muito importante. Então, ter algumas pessoas que já dizem isso é para mim, uou. O que é que eu gosto? Olha, eu gosto muito das bases neutras e depois introduzir cor. E eu aprendo muito e estou sempre a estudar isso e perceber de que forma é que eu posso arriscar mais, sabes? Eu não quero simplesmente fazer uma coisa mais ou menos, eu quero fazer uma coisa bem, em que a pessoa realmente reflita a personalidade da pessoa, mas tenha ali um cunho diferente, não mais do mesmo. É difícil, mas é sempre a minha grande luta, é fazer diferente, fazer... as pessoas chegam e dizem, uou! Não é? Eu acho que é a mesma coisa com roupa, tu podes estar super simples, mas olhar para ti e dizer-te, uau! Tens qualquer coisa, tens ali um brilho que é o todo, não é? E eu quero também que nos meus interiores seja um bocado assim. E sente-se isso ao entrar aqui, contar uma história gira assim rapidamente. Eu conheci a Joana já pá, há 3 ou 4 anos atrás, e eu não sou muito de entrar em contacto, não sei, tipo, de chatear as pessoas na internet, não sei, tipo, não é que eu esteja a chatear, mas não sei, naquela altura parecia-me que te estava a chatear, e eu sempre gostei muito do gosto pessoal da Joana e sempre notei muito isso, que era, um projeto era feito por ti, e a casa da Joana realmente, uma das casas da Joana era espetacular, e eu comecei a tirar prints e comecei a fazer imensas perguntas, portanto foi daí que eu conheci a Joana, do extremo bom gosto que tem, foi aí que eu comecei a seguir-te. Claro, tenho acompanhado ao longo dos últimos anos e o teu percurso absolutamente incrível, tu agora teres aumentado a equipa, e também porque tu trabalhas muito nesta área, mas eu também te vejo a trabalhar muito com marcas de roupa também. Sim, Portanto, eu também acompanho muito uma marca até que está do outro lado da rua, eu Vizinha. vejo, é isso, vizinha, eu vejo constantemente tu trabalhas também com marcas de roupa e fazes parcerias também. Sim, eu comecei, é engraçado, porque na altura que nasceu a Margarida, eu tinha a página pessoal na altura no Instagram, não é? E depois as pessoas começaram a fazer muitas perguntas. Ai, mostra o que é que fazes com a miúda, o que é que vestes. E eu pensei, se calhar vou abrir uma página só para isso, que é para não estar a misturar muito bem as coisas e tal. E abri um perfil que na altura até se chamava Sem Pintas, que é neste momento o meu perfil, mas depois mudei para o meu nome pessoal, Sim. porque trabalhei a minha marca pessoal. Sim. E na altura partilhava as viagens, os trabalhos que fazia com elas, as roupas, e as pessoas cada vez iam pedindo mais. Ai, mostra a casa, mostra o quarto dela, e isso era o meu trabalho. Então eu, através das redes sociais, eu consegui, as pessoas validavam também um bocado o meu trabalho, e isso deu-me também uma força grande para também seguir este caminho, não é? E estávamos a falar, porque estavas a perguntar, agora perdi-me. Também estava envolvida na história. Não, estávamos a falar de ti como influenciador, também trabalhas exatamente, como influenciadora. E então, exatamente. Estava toda E então, o envolvida na história. Instagram, exatamente. E então, o Instagram começou a crescer, comecei a ter propostas de marcas, de skincare, de roupa e também de decoração, Óculos. sim. E comecei a fazer algumas parcerias e gosto imenso, porque lá está, tenho este meu trabalho, mas também o trabalho das redes sociais para mim é super giro, porque conheço marcas, conheço pessoas, portanto, envolvo muito. E as pessoas, sinto que as pessoas depois se aproximam de mim. Aquela
aquela questão da marca pessoal, não é? Que tu falas tantas vezes, as pessoas aproximam-se pelo meu lifestyle, pela forma como eu vivo, como eu mostro as coisas, que é um reflexo e é uma continuidade deste meu trabalho. Claro. Portanto, as pessoas, ao se encontrarem comigo, conseguem perceber lá qual é a minha estética, qual é a forma como eu decoro as coisas, e isso aproxima-nos muito, é muito giro. Sem dúvida. A Joana é uma pessoa perfeita para nós, marcas de roupa, trabalharmos, porque a maior parte das pessoas procura, se calhar, mega influenciadoras com imensos seguidores, e contra mim falo também ao início. Não ao início, porque eu não tinha dinheiro, mas tipo, às vezes nós procuramos, quando não temos muita informação e não percebemos muito do que é o storytelling, realmente a proximidade, o que é que significa a palavra comunidade, que eu acho que é muito importante e que tu acabas por ter. Não tens 100 mil seguidores, mas tens uma comunidade fortíssima que muitas pessoas que têm milhares de seguidores não têm, e acho que tu és um excelente exemplo de uma pessoa com quem realmente é super interessante trabalhar, porque vê-se, tu trabalhas com imensas marcas, não é que sejam imensas tipo só de roupa, mas com marcas fortes também no mercado, e nota-se que não é preciso tu ter 100 mil seguidores ou 200 mil seguidores para realmente ser uma influencer E de uma forte forma consistente, que também isso para mim é muito importante. Eu não consigo receber só uma peça de uma marca. Claro. Eu tenho que trabalhar a marca durante algum tempo, porque senão as pessoas não vão valorizar nem a marca nem o meu trabalho. É um investimento que por parte das marcas é complicado, eu sei porque tenho uma e vejo muitas coisas como tu, mas acho que a maior parte das pessoas, no outro dia recebi uma pergunta, mas quanto é que eu invisto, como é que eu sei que vou ter de retorno? É muito difícil, claro. Primeiro porque não és vendedora, se eu fizer uma parceria contigo, tu não tens a obrigação, acaba por ser uma consequência, mas tu não vendes propriamente a minha marca, não estás ali a vender a minha marca, e é isso, eu faço sempre parcerias no mínimo de 3 dias, e 2 vezes por mês, sempre, porque realmente é preciso tempo, as pessoas têm que ver que a pessoa realmente se identifica com a marca. Que trabalha a história da marca, não é só por tu usares uma t-shirt minha, eu sei que isso não vai trazer nada. Mesmo que trouxesse vendas, é pouco consistente. Eu preciso de uma coisa sempre a longo prazo. Claro, e digo-te uma coisa, o que eu acho que a tua marca tem de muito bom também é que tu dás a liberdade às influências com quem trabalha para ela trabalhar da forma, por exemplo, tu vês a roupa na Madalena Abcacis, é completamente diferente da outra influenciadora que tu estejas a trabalhar. Porque... Na Merizinha ontem, por exemplo, exatamente, tu dás a liberdade, e isso acho que é muito importante, porque é como tu dizes, a influenciadora não tem a obrigação de estar a vender a tua peça, por isso ela tem que ajustar a peça à forma como ela usa no dia a dia. Se tu ofereces um vestido com um salto alto ou com umas sapatilhas, vai transformar completamente o look, certo? 100%. Portanto, se tu des essa liberdade, a influencer vai escalar. Eu acho que só faz sentido trabalhar assim. A maior parte das grandes marcas até nem dá grande liberdade. Eu não entendo muito o porquê. Eu percebo que as pessoas têm equipa de marketing que queiram passar uma mensagem. Como é lógico, quando eu trabalho com alguém também mando um briefing básico, mas se nós estamos a confiar naquela pessoa para trazer resultados para a nossa marca, seja o que tipo de resultado, seja mais autoridade para a marca, seja trabalhar a parte mais de vendas, eu acho mesmo que nós temos que confiar nela. Só para que eu vou trabalhar contigo? Se eu trabalho eu ou trabalho outra pessoa qualquer, não sei, mas estás a trabalhar com uma pessoa porque realmente vês alguma coisa nela que se identifica. Eu identifico-me contigo, identifico-me com a tua comunidade, acho que tens um excelente público-alvo para a minha marca e defendemos os mesmos valores. Então porquê é que eu não te vou dar liberdade? Vou-te obrigar a fazer uma coisa que não tem nada a ver com a comunicação. Acho essa mensagem super importante passar também. Acho giro, e acho que as pessoas têm realmente que refletir sobre isso. Mesmo as grandes marcas realmente não refletem e obrigam as pessoas a seguir um briefing que não vende. Pois. Tipo, não vende mesmo. Estávamos a falar há bocadinho de equipa também lá fora, e realmente com tudo isto que está a acontecer, eu sei que tu aumentaste a equipa, nós falámos disso também há uns tempos atrás. Como é que és tu enquanto líder? Olha, o aumentar a equipa para mim foi muito complicado, eu estava cheia de medo, nós falamos sobre isso. Tinha crenças muito enraizadas e a questão do delegar, Eu faço melhor. Sim. E foi muito difícil, mas chegou a um ponto realmente que era insuportável, não é? Não estava a dar, não estava a render sequer, e estava a pôr em causa a minha sanidade mental, porque não conseguia desenvolver, já estava a perder a criatividade, porque estava demasiado cansada. Então foi quando eu decidi, e isso também foi um bom momento como empreendedora, foi o primeiro contrato que assinei com o colaborador. Porque foi muito importante para mim, porque eu pensei, uau, estás a contratar uma pessoa que vai te ajudar certamente a crescer, e é assim que eu vejo as pessoas com quem trabalham comigo, elas vão me ajudar a crescer, e se eu ganho, elas ganham. Se elas ganham, eu ganho. Portanto, eu acho que nós temos que vestir a camisola e temos que lutar pelos mesmos objetivos da empresa, sermos felizes no local de trabalho e dar as melhores condições. Como empreendedora tenho que dar a melhor, e como empresária tenho que dar a melhor as condições de trabalho, e isso aqui eu sei que tenho. Claro que tens, sem dúvida alguma. Como é que achas que elas te veem a ti como líder? Isso é difícil, é uma pergunta difícil. Acho que por acaso até nunca questionei, mas acho que sou uma pessoa
que sou muito dinâmica e eu chego aqui, eu tenho as ideias, vamos fazer, não sei o que mais. Depois elas ficam com aquilo tudo ali em cima, não é? E tenho que organizar, a organizar, mas eu acho que temos aqui uma relação muito gira e há momentos para parar, para falar de coisas pessoais, Claro. para desabafar, e eu acho isso muito importante. E eu gosto muito de me ligar às pessoas. Nota-se. Eu sou resistente ao início, tipo, quando não conheço, sou muito resistente, as pessoas dizem, tens mal encarada. Mas depois, quando eu conheço as pessoas, eu dou tudo. Eu sou capaz de contar tudo e mostrar a minha casa e abrir as portas completamente da minha vida, porque eu envolvo muito com as pessoas. E eu acho isso super importante. Sem dúvida, sermos humanos. É isso, eu identifico. Imagina, estou-te aqui a entrevistar porque eu já gostava de ti. É a primeira vez que eu estou com a Joana, ok? Tipo, É já nós já verdade. falámos algumas vezes no Instagram, no WhatsApp, mas eu nunca tinha estado. Eu identifico-me muito contigo, portanto, acho que estás a dizer Obrigada. coisas tão acertadas, é incrível. Porque tu fazes-me lembrar, eu, há uns anos atrás, quando eu comecei, eu tinha exatamente as mesmas resistências, mas também tinha exatamente o mesmo mindset, que ia dar as boas condições, que tinha que ser, e sou uma pessoa humana com as pessoas com quem trabalho, e pensar nelas, também tinha os mesmos problemas em relação à delegação. Qual é que é a tua maior dificuldade enquanto líder? Às vezes é a resistência. Quando imagina, eu tenho uma ideia para um projeto e então estou fixa naquela ideia e depois apresento uma outra solução e eu às vezes sou um bocadinho resistente e depois até acabo por ir por esse caminho. Mas essa dificuldade estou a tentar geri-la e aprender, porque realmente a visão da outra pessoa, diferente da minha, às vezes é melhor. Claro que sim. E então assumir isso, tipo, não tens que ficar presa àquela ideia. Então, essa é a minha grande dificuldade, mas estou a trabalhá-la. Porque lá está, a equipa vem-te ajudar isso, vem mostrar que tu não estás sempre certa, não é sempre aquele caminho. Há outras visões e que tu, como estás demasiado focada, às vezes não te consegues pôr de fora. E as pessoas que vêm de fora conseguem ver isso. Sem dúvida. Neste espaço espetacular estão muitos dos artigos que tu criaste recentemente. Estou a ver aqui já muitos. Como é que surgiu essa ideia e como é que está a correr? Olha, a ideia já está na gaveta há muito tempo. A minha ideia é aquelas pessoas que não poderiam contratar para fazer um projeto, porque ou já têm a casa decorada, ou porque não têm essa necessidade, ou porque não têm budget, mas gostam do meu trabalho, gostam da forma como eu coloco as coisas em casa, como mostro. Então eu comecei a pensar em artigos que eu tinha dificuldade em arranjar e que eram a minha cara, que eram a minha essência e que as pessoas podiam comprar individualmente, ou seja, não precisas chegar até mim só por causa de um projeto, podes comprar peças minhas. Então comecei a Faz todo desenvolver a sentido. coleção, que vai desde candeeiros, almofadas, tabuleiros, molduras, e quero expandir ainda para mais artigos, mas a ideia é essa, consigam as pessoas comprar peças minhas sem ter que adquirir um projeto. Neste momento estou um bocadinho presa ainda porque não estou a desenvolver o site, porque quero realmente fazer uma coisa em condições e quando lançar estar muito bem preparada para isso, mas estou mesmo a acreditar que vai ser em breve, É isso que vai que eu ia estar tudo no perguntar. site. Quando é que vamos Sim, poder não, comprar as olha, não quero me coisas? comprometer com uma data porque detesto falhar e já falhei, Para breve. mas é para breve. Boa. Mas já estou a dizer isto há algum tempo, portanto já estou a falhar em sentido, mas vai acontecer e vai acontecer em bem, tenho É certeza. isso. Isso vai ser um lançamento em grande, tenho a certeza. Tu tens um sentido de estética muito apurado e nós realmente falámos da importância também da moda na tua vida. Podes falar sobre isso um bocadinho? Sobre o papel da moda no teu dia a dia, na tua vida em si? Olha, como já falamos, eu adoro sentir-me confortável. Eu ando muito em obra, portanto eu não posso. Eu tenho mesmo que me sentir bem, não é? Porque é um trabalho que tenho que tirar medidas, tenho que subir escadotes, tenho uma série de coisas, não é? Claro. E então eu gosto de dar o meu toque pessoal, estar confortável, simples, mas dar sempre o meu toque pessoal, introduzir também a cor. E eu adoro moda. É engraçado, sabes? Eu há alguns anos atrás, ainda andava na faculdade, eu criei um blog de moda. Eu tinha um blog que era o The Way I See, em que eu falava moda. Eu sempre gostei de estar nos bastidores, sabes? Nunca gostei muito de aparecer. Por isso é que as minhas fotografias no Instagram são todas ao espelho, assim, uma coisa mais orgânica. Como eu. Sim, porque eu sempre gostei mais de estar do outro lado, de controlar, de criar, do espaço e tudo. Então, mas eu então tinha um blog e escrevia muito sobre tendências, sobre moda, ia ver os desfiles, isto tudo de uma forma autodidata. Atenção, eu não tinha conhecimento, Sim, sim, sim. portanto, era mesmo gosto. E depois mostrava muita arquitetura. É muito engraçado, já nessa altura, eu acho que até foi antes da faculdade, nessa altura interligava muitas coisas. Por exemplo, mostrava fotografias de interiores e depois relacionava com a moda, com looks, o que é que ficava bem, parecia que conjugava bem as coisas e escrevia imenso. Portanto, a moda acho que já está na minha vida também há algum tempo. Também trabalhei na Zara, que queria fazer uma viagem na altura e não queria pedir dinheiro ao meu pai, aquela resistência, estás a ver? E como ainda estudava, portanto não ganhava, disse, não, vou para os fins de semana, vou trabalhar e ganhar aquele dinheiro para fazer, para ter o meu luxo.
que era a viagem na altura, e portanto eu sempre tive esse sentido muito estético. Sempre adorei de moda, A sempre. moda está na tua vida há muito tempo, então. Sim, muito Vamos tempo. fazer um jogo assim rápido, são perguntas diretas que estão relacionadas com moda, ok? Quero que me respondas a primeira coisa que te vier à cabeça. Ok. A tua cor favorita? Rosa choque. Quem diria, não era? Primeira pessoa que me respondiste. Uma cor que jamais usas? Jamais, jamais, acho que não tenho nenhuma, que já tenho peças de quase todas as cores, mas o roxo é uma cor que não me difícil. favorece. Uma pessoa que seja uma referência na moda para ti? Olha, também não te vou dizer, eu sou péssima com nomes, mas não te vou dizer nenhuma, porque eu acho que a pessoa, vou absorvendo de várias, Ok. vejo muito Pinterest, muito Instagram, várias influenciadoras, e vou buscar um bocadinho a cada uma. Ok, muito bem. Uma peça essencial no teu guarda-roupa? Um blazer, sem É o meu. dúvida. Exatamente igual. E oversize, não é, Maria? Oversize, muito XXL. Uma tendência que jamais vais usar? Boa pergunta. Uma tendência que eu jamais. Não sei, coisas demasiado justas. Não são muito, nem acho que tenha cor para isso. Ok. O seu corpo é relativo, mas sim, ok, eu percebo. Não te sentes tão confortável. Sim, é isso. No corpo, no sentido de não me sentir confortável, no meu Claro, no corpo. teu corpo. Claro. Completa a frase. A White Deer é diferenciadora porque... Olha, eu acho que é diferenciadora porque tu realmente tens peças diferentes a um custo muito acessível. Isso é muito bom, porque é muito difícil de arranjar. Eu consigo na tua marca ver não só um estilo, ver muitos estilos. Acho que desde uma coisa mais boa, uma coisa mais chique, mais clean, mais confortável, consegue abranger muita gente, e isso é fantástico. Que bom. Obrigada por teres escolhido estas Obrigada eu pelo perguntas. convite. Tenho mais três perguntas para ti, mesmo para terminar. Qual é que foi o melhor conselho que alguém já te deu? Faz as coisas com paixão. Algo que as pessoas não sabem sobre ti? Tenho o síndrome do impostor. Quem é a verdadeira Joana Luís? Olha, acho que sou uma apaixonada pela vida. E eu gosto de pôr paixão em tudo. Seja a cozinhar, seja a viajar, seja com os meus filhos. Eu gosto de fazer as coisas mesmo com paixão. Entusiasmo muito. E até has de reparar que realmente a forma às vezes como eu falo é muito entusiasta. É muito, eu vivo mesmo Sim. as coisas. Sim, sim. E eu gosto disso, gosto desse meu lado. Acho que consigo, passo pelos meus momentos difíceis, mas sempre com boa energia e a querer que deem a volta. Só Obrigada, isso. obrigada por esta entrevista incrível. Obrigada por ter Obrigada. sido tão generosa comigo. Foi muito importante e acho que passámos aqui mensagens muito importantes. Muito obrigada, Joana. Obrigada eu e muitos parabéns. Obrigada.